Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler os capítulos 27 e 28 de Jó e vamos começar a leitura da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos estar diante da Tua palavra. Peço que me abençoe, me ajude a cada dia a manter este compromisso, Senhor, de ler Tua palavra e de auxiliar meus irmãos nessa jornada de leitura bíblica, Pai. Peço também que abençoe a cada um, Senhor, que tem dedicado tempo do seu dia na leitura e meditação da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, através dessas leituras, abençoe ricamente cada um, levando, ó Deus, instrução, orientação, luz para as decisões, para as mudanças que precisam ser feitas na vida de cada um. Te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos. Primeiro quero pedir perdão aí, o último vídeo não apareci. Primeiro que eu estava dentro do carro, né? Segundo que eu não estava muito bem também. Ainda não estou, desde sábado. Hoje eu estou gravando na segunda, o vídeo vai para o YouTube na terça. Mas desde sábado, final da tarde ali, início da noite, eu tenho sofrido um pouco com uma enxaqueca. E quando vem essas crises eu passo alguns dias assim, com uma dor de cabeça bem intensa. Isso já aconteceu algumas vezes e mais uma vez eis-me aqui, né, lutando com essa dor de cabeça. Mas Deus dá graça e a gente continua a desempenhar nossos papéis aí, tá bom? Peço que sempre lembrem de interceder por mim, buscando que Deus me ajude nessa jornada, nessa caminhada com vocês. Espero sempre estar sendo útil na mão de Deus para abençoar vocês, tá bem? Bom, leitura do capítulo 27 de Jó, a resposta de Jó a quem mesmo? Ao Bildade, né? Inclusive a leitura de ontem foi bem curtinha, né? Porque o capítulo 25 teve apenas 6 versículos, né? Bom, vamos aqui ao capítulo 27, que é a resposta de Jó a Bildade. Jó continuou em sua fala, dizendo: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha vida, a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. Olha aí, palavrinha-chave do livro de Jó. A minha injustiça, perdão, a minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja como o perverso, e o que se levantar contra mim como injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus, e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça,
como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva, e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante de sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. No capítulo 28 ele vai continuar falando aqui, né? Parece que ele está concordando até com Bildade, porque ele está falando sobre o perverso e como Deus vai sim tratar a injustiça do ímpio à altura da sua transgressão. Capítulo 28. Elogio da sabedoria. Na verdade, a prata tem as suas minas e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem estrada para minas longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima. E assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida, como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra a safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Ele está falando aqui sobre o ouro, né? Como ele é capturado, como ele é alcançado, descoberto, né? E agora ele faz essa comparação com a sabedoria. E a sabedoria, onde que nós vamos encontrar? Em que lugar estará o entendimento? Versículo 13. O homem não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino, ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Estou lendo aqui sobre essa reflexão de Jó em relação à sabedoria e o valor da sabedoria. E estou lembrando que o livro de Jó é um dos livros que nós chamamos de sapienciais, livros de sabedoria. Dentre os livros de sabedoria nós encontramos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está coberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas. Quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então ele viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a examinou.
e disse ao ser humano: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. E até aqui, então, o capítulo 28, né, essa longa resposta de Jó, e o 29 ainda continuará com a fala de Jó. Agora vamos à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que tem apenas 3 capítulos, uma carta um pouquinho mais curta. O apóstolo Paulo está acompanhado de Silvano e Timóteo, e ele endereça a carta aos Tessalonicenses. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, lembrando que a primeira carta nós já lemos, é uma igreja bastante elogiada, talvez a mais elogiada de todas as igrejas que receberam cartas e que constam essas cartas aqui nas Escrituras. E aqui nós vamos ver algumas outras informações, alguns outros ensinos de Paulo aos Tessalonicenses. Versículo 3. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo que vocês também estão sofrendo. Olha só, Paulo está dizendo que o sofrimento, as perseguições, as tribulações que eles estão suportando é sinal evidente do justo juízo de Deus. Com que objetivo? Para que eles sejam considerados dignos do reino de Deus. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Peraí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Olha só, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulações a vocês. Então, Deus vai fazer isso. Ele vai retribuir com tribulação aqueles que causam tribulação à igreja de Tessalônica, perdão. E é justo, olha só, que ele dê a vocês que estão sofrendo, estão sendo atribulados, o alívio juntamente conosco. Então, é justo que isso aconteça. Agora, quando isso vai acontecer? Olha só, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder em chama de fogo. Esse é o tempo do alívio da igreja, de todo sofrimento e tribulação, quando Jesus voltar, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não conhecem ou não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse primeiro capítulo fala aqui sobre o juízo de Deus, informações muito importantes aqui para a nossa fé, né? Especialmente quando nós vemos que a igreja sofre nas mãos dos ímpios, quando nós vemos o mundo, né, trazendo obstáculo ao avanço do reino de Deus, por meio de perseguições, por meio de tribulações.
nós devemos lembrar que o Senhor está no controle de tudo isso e quando Jesus voltar, Ele vai se vingar de todos os inimigos da igreja. E a oração que Paulo faz, né, e que todo líder, todo pastor faz pelas ovelhas é que perseverem, para que não sucumbam ao sofrimento, mas que continuem firmes, porque é por meio do sofrimento que Deus vai aperfeiçoando, que Deus vai dando cada vez mais resistência, mais santidade ao seu povo. Então, que Deus seja glorificado em nós, né? Como ele disse aqui, ó, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus. Essa foi então a leitura de hoje. Essa leitura aqui vai para o YouTube no dia 28 de novembro. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.